Então, queridos amigos, senhoras e senhores, bom dia novamente. É uma alegria estar convosco aqui em Lisboa para refletirmos algumas verdades universais ditas dessa forma, mas não verdades num nível pessoal, mas verdades que sustentam a vida na sua totalidade e profundidade. O homem que vive numa cruz, literalmente, com uma vida tão marcada e às vezes sofrida de uma existência física que nos traciona e puxa com tanta força para os aspectos mais densos da vida como um todo. Por vezes se esquece desse aspecto mais elevado. E a nossa reflexão agora é tentar ver esse outro aspecto, sem negar a importância da existência material no seu sentido de utilidade, claro, mas também olhar um bocadinho para o aspecto mais elevado. Então, a vida na sua totalidade e profundidade. O tema da minha apresentação, como vocês sabem, toca duas ideias centrais para a apresentação teosófica: karma e reencarnação. E eu gostaria de começar com mais uma pergunta. São ótimas para gerar a nossa reflexão. Por que certas situações parecem reaparecer em nossa vida, mesmo quando pensamos que já as havíamos superado? Não é curioso? A Siglinde mostrou há pouco um padrão de uma pequena plantinha aqui no canto e mais lá acima, uma grande espiral da galáxia, né? Por que isso nos atrai? Já pararam para pensar? Porque é tão estimulante, independente do simpósio aqui, cada um em casa poderia chegar a essa conclusão olhando para o céu estrelado ou diante do mar na costa e olhar aquela imensidão. Mas por que isso ressoa tão íntimo em nós? Não precisa de palestras, livros, nada. Um homem, no seu estado natural, consegue se sentir tocado por isso. Por quê? Bom, parece-me certos ecos como padrões que vêm de um lugar mais distante, que ressoa na nossa caixa, digamos assim, que somos nós, esse grande instrumento, digamos, e que nos convida a pensar. Mas como o cenário é tão amplo e cheio de relações, a lógica de tudo parece confusa, às vezes até parece que não há uma. Não é? Mas pode ser que haja. E se tiver? E se a reencarnação e karma não forem apenas teorias? E se? Então são reflexões. Então, quando mudamos de cidade, mudamos de emprego, parece tudo novo, mas, como eu há pouco falei, certas situações, mesmo em ambientes aparentemente novos, tendem a reaparecer, tendem a se reapresentar como se fosse um velho conhecido batendo na porta e dizendo para nós: olha, eu estou aqui, mas eu não já tinha me livrado de ti? Né? E então, acredito que talvez a vida esteja a nos dar algumas pistas de que, olha, há aqui certas coisas, certas situações que ainda precisam de uma atenção mais especial. Essas perguntas nos convidam a olhar os acontecimentos do dia a dia não como atos ou fatos isolados. Aí é que está. Nossa mente tende a analisar tudo, a colocar cada coisinha como se fosse uma caixinha separada, isso aqui, família não mistura com trabalho, e filho não se mistura com marido, e marido não se mistura com mulher, e mulher não se mistura com os negócios. Ok, para nossa organização, para nosso planeamento, isso é excelente. Mas o hábito
leva-nos a, daqui a pouco, achar que a vida é só isso. Pronto, acabou. E eu digo-lhes que esse hábito que passa sem ser questionado acaba transformando a nossa vida no próprio hábito. E a gente já não sabe mais separar o que é uma coisa e a outra. E essa perspectiva de um possível, vou colocar assim, um possível retorno, mas retorno do quê? Um possível efeito de uma causa gerada lá atrás, causa do quê? Passa desapercebido, porque estamos tão envolvidos, embebidos na rotina que lá se foi a vida. E assim, lá se foi a vida, literalmente. Décadas e décadas até que chegamos à reforma, ou à aposentadoria, e pronto. Já não temos hipótese mais de, ou com as chances muito reduzidas. Então, a nossa própria observação direta pode nos dar alguns relances, algumas pistas de que há algo além. As chaves, como a Singlade apresentou há pouco, eu vou colocar aqui, então, na sequência. São 7, apenas como uma didática para o nosso estudo, mas eu vou focar apenas nas 2 primeiras, karma e reencarnação. Reencarnação, o retorno periódico, a manifestação de algo, que a gente ainda não sabe bem o que é, e o karma como uma lei universal de causa e efeito, ou de equilíbrio e harmonia, como também foi dito, que não é punição, como muitos tendem a ler ou escutar por aí, mas de reequilíbrio, de uma justiça impessoal. Apesar de eu colocar, inclusive logo na pergunta de aquecimento ali como sendo coisas distintas, nós vamos ver que elas são inseparáveis. A verdade é essa. Não há como pensar numa sem não puxar a outra. É impossível. Naturalmente, se essa hipótese é verdadeira, se aqui estamos, deve haver uma causa. Olha, naturalmente já olho para outra das chaves práticas. Então, é muito interessante pensar nelas em conjunto. Então, não são dogmas, são, apesar de serem, isso aqui, claro, e os livros e tudo mais, são uma exposição teórica, óbvio, num primeiro momento estimulante para nós, até em termos de sua filosofia, mas ninguém tem aqui o interesse de fazer, digamos, uma doutrinação no mau sentido, mas de, como eu vos disse, de tentar perceber se são realmente fatos na natureza e, portanto, seriam leis naturais. Que a nossa observação, a nossa experiência traria, pelo menos, se não o todo, que é muito difícil, algumas evidências para nós. Ao abrirmos espaço para essa filosofia, que é muito prática, a nossa consciência então se expande para outros horizontes. Vamos começar então com reencarnação, que basicamente, como o próprio nome diz, tornar-se carne novamente. O termo varia, algumas culturas chamam de renascimento, como nascer de novo, e por aí vai, mas a ideia central é a mesma, ou seja, a possibilidade do homem não ser, eu às vezes brinco, né? A única criatura, vamos dizer, desgarrada do sistema natural. Porque ao olharmos para tudo ao nosso redor, é muito apelativo, obviamente, já usamos exemplos aqui de dias e noites, as estações do ano e tudo mais, mas até recentemente eu li, descobriram um grande reservatório de água fresca abaixo do mar. Eu achei uma coisa impressionante, uma descoberta científica. E na leitura do artigo, o engenheiro que participava da descoberta falava do grande ciclo do nitrogênio.
eu olho até o nitrogênio também. Ele está envolvido no ciclo dele, né, como um mineral, um elemento químico. Claro, como tantos outros. Podíamos falar da água, do ciclo do carbono, ciclo da água. Isso para percebermos a ideia de que toda a natureza, do micro ao macro, as grandes galáxias, parecem estar envolvidos nessa teia cósmica que não está aí solta, desgarrada por acidente, mas a se desenvolver e a evoluir, digamos, dentro de uma dinâmica que é periódica, que é cíclica, que possui fases. Parece que algumas dessas fases muito mais ativas, intensas de produção, como um verão, né? Uma primavera e um verão, outras de recolhimento, de obscurecimento, como um outono e inverno. Só olha que interessante, estrelas também morrem. Expressão científica, né? Ora, por que eu não posso pensar também que são seres vivos? Ao seu modo, é verdade. Do jeito delas, né? Um grande ser, pela dimensão. Mas faz muito sentido pensar dessa forma. Então, não se trata, obviamente, de um mero retorno biológico, com corpo de carne, osso, sangue, mas de um princípio que me parece universal, haja vista que pode ser visto em vários departamentos da natureza. E essa consciência, ou esse ser, ou o que quer que seja, alterna entre atividade e repouso. No caso humano em especial, ele parece-me uma fase de aprendizado. Gosto de olhar por essa ótica. Uma fase de aprendizado, como na escola, né? Entramos, cumprimos um ciclo, depois saímos. Olha, chamamos assim também na nossa educação, né? Ciclo básico, ciclo secundário, ciclo superior. E depois de cumprir esse ciclo, em geral, saímos mais enriquecidos com a experiência. Será assim também a vida? Né? Olhar por essa perspectiva. Então, o que seria a morte? Né? Aquilo que nós chamamos de a fase oposta, o ciclo oposto. Talvez uma fase de um ciclo maior. Então, algumas metáforas, obviamente, podem nos ajudar a perceber. Né? Claro, esse é um simpósio aqui, uma discussão ampla, geral, introdutória. Eu coloquei no carro, que eu já tinha visto tanto de roupas e outras coisas, né? A pessoa está com a roupa já desgastada, coloca a roupa de lado, troca a roupa. A ideia do carro, né? Ou seja, o carro é um corpo que, novo, ótimo, opera muito bem, mas depois de um tempo de uso é desgastado e precisa ser abandonado. Porém, o motorista permanece, ainda que troque de carro. No nosso caso, a analogia é que o motorista é algo mais próximo de nós, talvez algo da nossa consciência, que periodicamente tem que abandonar certas estruturas físicas por aí, para que seja reciclado pelo planeta, mas isso não significa o fim, o afastamento definitivo do palco, né? E lá está, já estou falando aqui de outra imagem igualmente válida, um palco, um cenário, como numa peça, uma peça teatral, que às vezes o ator usa máscaras. Mas durante a apresentação as máscaras podem ser trocadas. Mas o ator, ele sai menor de cada atuação? Acho que não. Cada atuação com a sua respectiva máscara enriquece-o e ele fica mais proficiente, né, vamos dizer assim de maneira geral, na sua próxima atuação. Então, a Seglinde bem colocou, e eu aqui reforço com algumas imagens, como explicar talentos inatos, crianças desde a mais tenra idade exibindo um conhecimento incrível, né? Ou certas afinidades, ou repulsas, pessoas, lugares, situações, aparentemente sem uma explicação racional, lógica. Nunca estive lá e já não gostei. Primeira vez que eu conheço fulano e já não bati. Ou então, amor à primeira vista. Mas como explicar isso? Claro, há nuances, mas a ideia geral, para que
percebamos aqui que pode haver algo mais sutil. Alguns desafios que, como eu disse, tendem a reaparecer na nossa vida, né? Mesmo quando mudamos de cidade ou de emprego. Então, são sinais. Cabe-nos questionar a nós próprios, né? Não o outro, a nós próprios, se aquilo já não faz parte de um esquema, um ciclo maior. Vamos avançar. E aqui um diagrama que tentarei ilustrar com um pouco mais de detalhes algumas das ideias. Então, já foi dito do ser humano, além de ser um pensador por excelência, talvez sua marca que o distingue até de outros reinos que evoluem conosco nesse exato momento, ele também é um ser composto. Não apenas aqui nós ecoamos ideias de tradições filosóficas, mas as próprias religiões também admitem a hipótese, né? Algumas falam de espírito e corpo, outras de espírito e corpo e alma, como se fosse ali uma interface, um intermédio entre o corpo e o espírito. Mas então chamamos aqui de parte imperecível, de parte de aprendizado e de parte perecível. Claro que no meu esqueminha, falando de karma e reencarnação, é interessante ilustrar com aprendizado, né? Algo que me inspiro a falar nesse ciclo de consciência, em que deve haver alguma utilidade para reencarnarmos, se é que fazemos assim. Ora, não pode ser sem nenhuma utilidade. Se eu reapareço aqui, é por algum motivo, ou será que eu estou percebendo esse motivo? Esse é o ponto. Mas se for isso, eu tenho que tirar algum proveito disso, né? Isso tem que me beneficiar. Num primeiro momento parece até uma atitude um pouco egoísta, né? Assim, quero saber, eu quero me entender, o autoconhecimento, mas depois percebemos que todos estão no mesmo barco. E, no fundo, é um aprendizado coletivo. Ainda que admita alguns mais avançadinhos, outros mais devagar, mas não deixa de ser coletivo. Então, vemos que, pela lógica, se algo reencarna, não pode ser a parte perecível, porque não faz sentido. Então, ela tem que sair do nosso diagrama. Também não faria sentido, né, que a parte imperecível, ela sumisse, porque o nome diz imperecível. Então, por definição, ela é perene. Então, algo reencarna, mas não é claro para mim o que reencarna. Eu falei há pouco do ator e da máscara, e a minha figurinha ilustra um pouco disso. Ora, se eu disse há pouco, o ator ele sai enriquecido a cada experiência no palco, o que a máscara faz é apenas cumprir um papel transitório, de aparência. Mas, depois que eu tiro a máscara, algo subsiste. E esse algo que eu possivelmente leve como um pequeno baú das minhas experiências. E aí vem o grande detalhe, né, que dá toda a diferença. Esse pequeno baú que guarda essas experiências pode ser reaproveitado. Né? Com as experiências, óbvio, não é só o baú. Então, o pilar que sustenta a hipótese da reencarnação é exatamente de que, olha, se existe isso de fato, eu preciso de algum lugar para colocar alguma coisa, algum recipiente, vamos dizer, que de alguma maneira acolha essas experiências e que eu possa voltar a consultá-las, a utilizá-las como instrumentos úteis. Então, no meu diagrama, para que ele fique claro, naturalmente vocês perceberam que essa parte de aprendizado, junto com essa parte que não morre, óbvio, é imperecível, de algum modo tende a retornar no nosso sistema de reencarnação. Mas, para que eu exista, eu vou precisar, obviamente, de um veículo, de um corpo para expressá-la. E aí é que isso nos mete muita confusão na mente, porque isso não ocorre apenas uma vez e, eventualmente, eu troco de máscaras e troco de roupa, de fantasia, e vocês já pegaram aqui a lógica da coisa, se estende numa cadeia ou numa sequência muito longa. Isso faz-nos perder a perspectiva do todo. Então é muito mais fácil, olha, isso não existe. É muito mais fácil negar a hipótese.
porque eu perco a perspectiva do todo. O que nós vamos acrescentar à nossa figura é que isso pode estar acontecendo por um propósito maior, ou seja, que além de voltarmos algumas vezes nesse esquema do ciclo, isso pode estar acontecendo por não só por uma causa, mas com uma finalidade. Então, eu ligo o princípio ao fim, o que é muito interessante. Como se fossem elos de uma corrente, uma grande cadeia conectada, que não sobra espaço vazio para nada. Como a Cindy colocou, o espaço é a própria vida. Ora, se tudo é vida, porque tudo é o espaço, então não sobra nada, mas nem uma pontinha, nem um buraquinho vazio nesse grande esquema. Então faz muito sentido de que, olha, realmente é tudo interconectado, tudo como se fosse uma grande cadeia cósmica. Obviamente, alguns se expressam como seres humanos, outros como animais, minerais, vegetais, no grande esquema da natureza, mas não sobra espaço vazio. Bem, mas então o que é karma? Haja vista que vimos essa possibilidade da reencarnação, ou seja, de voltar de novo a ter um corpo material, cada um à sua maneira, precisamos de uma razão que, vamos dizer, espolete isso, né? Dispare esse processo. E a razão, digamos genericamente, pode ser explicada com essa ideia que é bastante filosófica. Felizmente, o Ocidente vem recebendo, e cada vez mais, essa tradição que é mais oriental. Hoje, muita gente fala, karma não é tão estranho assim, né? Já consegue, até com... vamos dizer, a maior parte aqui do hemisfério ocidental cristão fala com certa já naturalidade, olha, karma e tal, mas não foi na igreja que eu aprendi essas coisas, né? Essas ideias chegaram por outras influências, o que é muito positivo, um intercâmbio. Então, a ideia básica, e normalmente a tradução para karma é pura simplização, mas não é qualquer ação. Nós estamos falando aqui da famosa lei de Newton, né, da ação e reação, a terceira lei, como em geral se fala, mas de uma ação que envolve não só o aspecto físico, mas mental e também espiritual. Isso dá toda a diferença. Para muitos, mal conhecemos os aspectos físicos da natureza, imagine se a gente também agregar a esse grande sistema mente e espírito. Nossa, aí tudo se expande infinitamente, né? E, novamente, a adição dessa componente na equação gera tanta complexidade que tendemos a negar. Não, isso não pode ser um efeito de uma causa estranha, porque perdemos o contato físico do encadeamento das causas e efeitos. A nossa tendência é de ver, olha, se, digamos, esse copo saísse aqui nessa mesa sem o meu contato aqui com a mão, talvez alguns saíssem correndo aqui pela porta. Oh, meu Deus, tem qualquer coisa aqui estranha com esse pessoal aqui desse simpósio. Mas e se eu tivesse um mecanismo mais sutil, que não é o espírito, mas que eu pudesse empurrar ou pudesse mover esse copo, qualquer um de vós? Acredite, essa, eu vou dizer, possibilidade é real. Porque o plano da natureza, ele não envolve só o corpo físico. Pois bem, o karma, então, ele atua nesses vários e múltiplos planos. E gera uma enorme complexidade para que entendamos os seus efeitos concretos, que também se manifestam no plano físico. Eu disse também se manifestam no plano físico. Uma boa comparação, bastante útil, as ondas no lago, em que, ao lançarmos uma pedrinha lá no meio do lago, vemos as ondas se espalharem, muitas vezes até perdemos elas de vista. Mas você acha que aquela energia simplesmente sumiu? Olha, o lago pode ser bem grande, mas
cada partícula que empurrou a sua vizinha e, por consequência, essa empurrou a sua outra vizinha e a outra, e a outra, e a outra, de alguma maneira vai ser absorvida, refletindo as causas anteriores daquela primeira pedrinha. O que é dito é que todo o conjunto se move e, de alguma maneira, volta como um eco para a origem. E se sou eu que estou a produzir, então que significa que isso volta para mim também de alguma maneira? De maneira a reequilibrar o sistema. Aí é que está, karma. A lei universal não de punição ou de castigo, isso ficou muito popularizado, é verdade, mas podemos então corrigir aqui a nossa perspectiva de reequilibrar os efeitos das causas geradas, muitas vezes por nós mesmos. Então, desde exemplos muito simples, né, eu deixar de colocar o despertador, posso chegar atrasado no trabalho, eu não posso culpar depois o seu motorista do carris ou do autocarro. Se eu planto bondade, a tendência, ou a maior probabilidade, talvez eu participar de situações mais harmônicas, mais serenas. Agora, se eu planto ventos, talvez eu colha tempestades, talvez eu colha situações difíceis ou desafiantes. Então, cada um vai colher aquilo que lhe é do mérito. Né? Semeamos e colhemos. Ecoa aqui as palavras de Paulo, né, numa dessas epístolas. Né? Bem, Blavatsky, a nossa inspiradora aqui no movimento teosófico, fala de uma lei infalível que ajusta o efeito à causa. Mas lembrem-se de que não só no físico, mas também no mental e espiritual de cada ser. E eu falo de cada ser, desde da formiga até a galáxia. Nada escapa. Se não há espaço vazio, aquelas ondas geradas são propagadas ad infinito. E de algum modo retornam. Umas mais imediatas, claro, né? Como se eu fizesse aqui falasse aqui em voz alta na direção dessa parede, mas se aquela porta estivesse aberta, parte do som ia escapar para lá. Uma parte volta imediatamente pelo reflexo, mas a outra sai pela porta, janela e ganha o espaço. Então, olha como é complexa a situação. E a ideia para que possamos sair com alguma chance de compreensão do quadro maior é de nunca separá-las, mas de mantê-las, porque elas nunca se separaram de fato, é a nossa cabeça que separa as coisas, mas mantê-las juntas e unidas para a compreensão do todo. Então, o karma explica em geral por que e como surgem certas experiências, enquanto a reencarnação, em geral, dita o onde e o quando. Porque, normalmente assim, né, reaparecemos em algum lugar, em alguma era, alguma idade, algum ano por aí no mundo, né? Mas não sabemos, já chegamos com o avião em pleno voo e olhamos, meu Deus, onde é que eu estou, né? Nasci de novo. Já pensou um bebê se questionar? Mas na fase adulta essas questões todas voltam, né? E como eu vos disse, nem toda causa gera um efeito de retorno imediato. Algumas só retornam depois de um bom tempo. Como plantamos uma árvore cuja semente só vai dar sombra, né, da árvore depois de uns bons anos. E temos um quadro que pode ilustrar melhor essa perspectiva. Então, passo a explicá-lo. A ideia de que aqui no centro, na nossa vida presente, estamos nesse momento, e aqui uma pequena legenda para tentar ajudar, espero que sim. Estamos a gerar nesse exato momento, nessa existência, causas que só vamos colher num futuro, numa próxima existência, mas há algumas causas que já retornam já, nessa própria, obviamente. Né? A maior parte da humanidade pensa só no centro. A perspectiva de uma vida futura é completamente eliminada. Mas o fato de eu não pensar não significa que não exista.
Mas se eu olho para frente e admito a possibilidade, por justiça tenho que olhar para trás e também admitir, olha, será que eu hoje não sou o resultado de uma causa plantada lá atrás? Ou da forma como eu atuo, as minhas tendências, os meus sentimentos, as pessoas que estão ao meu redor, as situações nas quais eu me envolvo. Não digo uma situação pontual do dia a dia, eu parei ali no supermercado, comprei um item, fui para casa, mas quando nós percebemos aquele velho conhecido voltando e batendo na nossa porta de novo, então são sinais de tendências da nossa mente. O ser pensador que eu mostrei há pouco, da parte do aprendizado, que ali pode estar se mostrando, se revelando para nós. Se temos consciência disso, olha ele novamente. Se não tenho, passa batido. Então, vidas passadas podem, ou certamente geram causas que estamos escolhendo agora. Mas algumas dessas causas podem aguardar um bocadinho. E podem esperar para se apresentar não na vida atual, jogando efeitos para vidas futuras. Isso depende muito vamos dizer, da sabedoria da grande mãe natureza, para não nos dar uma cruz maior ou mais pesada do que possamos suportar. E isso também gera muita confusão na nossa mente. Porque olhamos pessoas que nascem com tanto e outras com tão pouco. E situações trágicas e outras muito felizes, mesmo assim, praticamente vizinhas uma da outra. Como pode ser? Que injustiça há nisso? Talvez com essa perspectiva isso ajude-nos a entender que, olha, a coisa é muito mais complexa. Vamos avançar? Então, como vivenciar essas verdades no nosso dia a dia? Primeiro, eu disse há pouco, não é dogma. Não basta aceitar no seu íntimo. Não sou eu que faço vocês aceitarem, é vocês que se convencem disso, se quiserem. Mas é preciso observar e vivenciá-las. E quando eu digo vivenciar, é um convite à coerência. Lembra das perguntas do aquecimento? Quantos vivem de acordo com essa crença? É muito fácil falar da boca para fora, né? Quando eu falo nós, eu estou incluso, tá? Não estou dizendo aqui para pessoas estranhas. Estamos no mesmo barco. É muito fácil eu me perder, cada um de nós aqui, se perder nos apelos da vida, nos detalhes, nas distrações. E daqui a pouco, olha eu contradizendo-me, né? Atuando de uma forma diferente daquelas ideias tão nobres, que lá no simpósio estava tudo ar-condicionado, tudo tão confortável, eu estava acreditando, aceitando tudo, de repente já estou eu lá bravejando com o rapaz, cadê aquele sentimento de doação, de compaixão que você disse que era importante? Peguei. Então, é muito fácil a gente se distrair no dia a dia, mas aí é que está. A parte do mérito é a busca constante da coerência. Então, eu penso, eu falo, eu ajo conforme aquilo que realmente está enraizado no mais íntimo do meu ser. Então, é interessante observar os padrões, e eu estou aqui insistindo nessa tecla porque são pistas, não sou eu quem vou os dizer, é cada um de vós que vai ter que perceber no seu dia a dia. E a partir então dessa consciência sobre os padrões, podem observar se eles não se repetem, se eles se apresentam apenas uma única vez, uma coisa pontual, vou lá, resolvo, tal. Mas se ele volta, se ele insiste, então pode ter alguma coisa maior por trás. E a partir de então, vivemos o que no Oriente também é dito como viveka, ou discernimento. A escolha consciente de que, já não quero mais esse tipo de experiência, já não quero mais atuar com raiva. Sei que o rapaz no metro pisou muito forte no meu pé, a vontade que eu tenho é de dar um chimão. Segura um pouco, respira. Escolho conscientemente atuar de modo diferente. Não vou reagir. Porque
aí que está. A decisão não foi o Luiz ou o Bard, a Seglinde que vos convenceu, mas a partir de uma decisão própria, uma escolha consciente, esse segredo, que não é nenhum segredo, está dentro de cada um de nós. É uma decisão que cada um pode fazer. Então é dito que os maiores segredos do universo não estão lá fora, mas em nossa própria consciência, esperando ser despertados pela reflexão, pela ética e pela vontade de servir. Esse detalhe aqui do servir é importante porque está conectado com a ideia do todo, a perspectiva do coletivo e da compaixão. Vamos ver também que não há hipótese de separá-lo, de colocar para fora. Mas esse negócio de compaixão, mas eu estou procurando resolver o meu caso. Como é? Não funciona muito bem assim. A gente pode até começar assim, mas depois a gente percebe, não. É uma grande família humana. E por isso, a compaixão é a lei das leis. Então, já nos nossos finalmente aqui, a reflexão sobre karma e reencarnação pode nos ajudar de maneira muito prática no nosso dia a dia. Não estamos à deriva, no grande mar da vida, no grande oceano, imagina só, né? Como um capitão de um barco, para onde é que você vai? Não sei. De onde é que você veio? Também não sei. Bom, estou aí à deriva. Não. À medida que pomos consciência, detectamos a rota e passamos a nos guiar pela estrela interior. Como os antigos nautas que olhavam para o céu e sabiam para onde ir. Imagina, né? Eu fico tentando imaginar hoje como é que eles faziam isso. Olha como a capacidade do ser humano, né? De poder se guiar por algo maior. Temos essa habilidade, vamos fazer uso dela. Somos capazes disso. Então, cada vida pode ser apenas uma página de um grande livro. Né? Para entender o enredo, eu preciso perceber o começo, meio e fim. Cada gesto, então, molda, de fato, um futuro, como vos mostrei. E a teosofia não é para aqueles que querem saber, nem apenas aceitar de maneira cega, mas praticar, principalmente. Os livros estão aí, cumprem o seu papel, você pode achar as ideias bonitas, pode aceitá-las, mas se não colocá-las em prática, a chance reduz bastante. Então, conclamo-vos para viver essas ideias, porque somos herdeiros da eternidade e construtores do agora. Muito obrigado e até mais.